Boa noite, muito boa noite nessa Sexta-feira Santa, nesse dia tão especial para o cristão, para os cristãos. Nós estamos orando com salmos, um refúgio em tempo de aflição, e estamos encontrando alguns queridos aqui. Talvez a conexão hoje ela está um pouco complicada, eu não sei se nós vamos conseguir chegar bem, mas o objetivo é a gente ter esse tempo aqui. Ângela, Luiz Carlos, Cris, boa noite a todos que estão com a gente nesse dia marcante do dia onde nós falamos a respeito de Jesus, da sua morte, mas também da esperança da ressurreição. Lucibere, Tony e também Daniel, sejam muito bem-vindos. E a todos os queridos. Neide, lá de Carianos, que bom, Neide, que você está com a gente. A Lisete, que bom. Eliane, também lá de Carianos. Ritinha, Noemi, um abraço para você. Lani, boa noite, querida. Rodolfo também, um abraço a vocês. E estamos também com saudades desse povo, né? Da gente poder abraçar. Ainda não é hora de abraçar. Ritinha também, uma boa noite para vocês e Arthur. Queridos, nessa noite de sexta-feira, onde por volta dessa hora o corpo já foi sepultado de Jesus, porque a partir das 6 horas, ou no pôr do sol, não se podia fazer mais nenhum serviço, nenhum trabalho, o judeu então descansava do sábado, o sábado do Senhor, o Shabat. E eu imagino então que nesse momento o corpo de Jesus já estava na sepultura e estava esperando o glorioso dia do domingo, a ressurreição do domingo. O que eu queria pensar nessa noite, já que nós estamos pensando em salmos, um salmo que não tem muito escrito dele a respeito de Jesus e da sua ressurreição, mas é um salmo conhecidíssimo. Eu acho que o versículo, o capítulo ou o salmo com certeza mais conhecido da Bíblia, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus conhece o Salmo 23. E eu queria ler esse salmo e meditar nele totalmente livre, né? Você já deve ter ouvido cultos, missas, academias, escolas somente depois de 31 de maio, pelo novo decreto. 31 de maio, pelo novo decreto. A Lisete está nos informando aqui. Isso, né? E isso pode tirar a nossa paz, não é verdade? Nos deixa angustiados. E é exatamente na contramão desse sentimento que eu queria pensar no Salmo 23 e pensar nesse dia. Eu gosto da expressão descansar no Senhor. Não é que eu a vivo intensamente e nem que ela é uma realidade para mim todo o tempo. Eu gosto da expressão e desejo viver esse valor na minha vida. E descansar no Senhor tem algumas variações, ela não é simplesmente esperar, né? Descansar tem várias implicações. E eu queria pensar, por exemplo, na implicação de Jesus na noite hoje, de sexta até domingo, onde o seu corpo está na sepultura, descansando, esperando, né? Nesse caso, Jesus não fazia nada, não tinha nenhuma ação. Jesus estava descansando, esperando o momento da sua ressurreição. Essa espera de Jesus ali mostrava uma total dependência, de que ele estava totalmente dependente do Pai e do Espírito para que soprasse nele vida, para que ele voltasse. Talvez você nunca pensou nisso, né?
Mas o momento de maior humanidade de Jesus, depois da cruz, foi o sepulcro, onde ele estava totalmente inerte e ele dependia do sopro. É o que Atos vai dizer, se o mesmo Espírito que levantou Jesus habitar em nós, né, habita em nós, o mesmo Espírito que vivifica os corpos, e o Espírito é que soprou ali. Então, de uma certa forma, o Jesus morto naquele dia, né, na sexta-feira e sepultado no sábado, estava ali na dependência do Pai, na dependência dele. Estava totalmente fragilizado, não havia nada que ele poderia fazer ali. Oh, que legal, Felipe com a gente aqui e outros queridos que estão entrando aqui na nossa live. Não havia nada que Jesus poderia fazer e que nem deveria fazer, porque ele já tinha feito. Quando ele termina ali, naquele momento da cruz, ele diz: está consumado. E quando ele diz está consumado, ele está dizendo: a obra que eu tinha para fazer, agora terminou, a minha parte terminou. Agora eu estou esperando, vou descansar esse tempo esperando a sua parte, Senhor, que é a ressurreição. Isso tudo estava combinado, isso tudo estava previamente estabelecido. Deus não foi pego de surpresa com o pecado do homem, nunca. E Deus é então esse pastor que conduz a história em todo o tempo, que conduz para o propósito dele. E por isso que eu queria pensar nesse Salmo 23, na proporção do descanso. Por que eu devo descansar no Senhor? Por que eu devo então colocar minha vida na dependência dele? E é então interessante, assim, para mim, né? Então eu queria compartilhar com você esse salmo nessa perspectiva da ovelha e do pastor. Jesus estava, naquele momento, se colocando numa posição de ovelha, onde ele não poderia fazer nada, frágil, mas ele estava descansando. Ele estava experimentando a melhor coisa que alguém frágil, dependente e esperançoso, né, poderia fazer, que é descansar. Então ele está descansando. Nós precisamos aprender que nós temos a mesma proporção. Deus quer nos dar descansos. Deus quer nos fazer com que a gente possa descansar nele. Isso quer dizer que tem obras que a gente faz e deve descansar para que outras obras ele nos mande fazer. Jesus não parou de trabalhar, trabalha até hoje, assim como o Pai também trabalha, mas naquele momento era um momento de descanso. E pronto. Quando nós olhamos então para o texto de Salmo 23, ele nos ensina algumas verdades. Eu quero ler o texto, que todo mundo conhece, mas tirar algumas verdades desse texto aqui a respeito do descanso que a gente deve ter no Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos seus inimigos, dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Você imagina Jesus dizendo isso? Que o papai, que era o pai, era o seu pastor também, que o conduzia em todos os momentos e que ele jamais esteve sozinho, com exceção daquela expressão na cruz, uma das palavras de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele Jesus levava sobre si todo o pecado da humanidade. Mas em todo momento, talvez aquele momento ali, fração de segundos, um momento onde ele que ele está entregando o seu espírito, mas esse momento ali, ou talvez o momento da crucificação em si, mas aqui nós não vamos conjecturar. Mas eu quero que você saiba que talvez seja só esse único momento que a gente possa dizer assim, que houve um desamparo, porque havia uma necessidade. Tal como a ovelha que se desgarra e fica longe do pai e se sente desamparada.
Mas, no caso de Jesus, era só esse momento. Mas durante toda a vida, o Pai foi o pastor que conduziu a história e conduziu a cena de Jesus. E Jesus, então, várias vezes vai para ele e diz assim, Pai, é isso mesmo, né? E a gente vê isso na oração que ele faz, pedindo a Deus que tirasse dele esse cálice, né? Se fosse da sua vontade, mas queria fazer a vontade do Pai. Quer dizer, essa liberdade que o filho tinha, né, de pedir ao Pai, mas também da ovelhinha, de estar ali tendo suas vontades e os seus desejos, mas se submetendo ao Pai, essa dependência. Para mim, descansar em Deus começa por um entendimento de quem é o que está nos guiando. Quem está me guiando na história? Jesus estava submisso ao plano do Pai, ou seja, Jesus estava colocando o Pai como seu pastor, dizendo, olha, nesse caso, nosso plano nós combinamos em conjunto, fizemos isso desde a eternidade, nós trabalhamos sempre em conjunto, mas o plano é seu, papai. Então eu quero me submeter ao Senhor como ovelhinha. O que eu devo fazer? E é por isso que a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é por isso que ele foi como ovelha para o matadouro, que não disse nada, que não reagiu, que não lutou. Ele se portou como uma grande ovelhinha para ser o nosso exemplo de ovelha. E nos momentos mais difíceis ele não agiu com violência, porque a ovelha não tem violência, a ovelha não tem nenhum método de segurança, de ataque, ela não tem nenhum mecanismo de defesa. A cobra tem seu veneno, os cães, né, e animais, os caninos têm seus dentes vorazes, né, os felinos têm a sua velocidade, e tantos outros animais têm, as aves podem voar, né? O que a ovelha tem? Ela não tem nada, porque ela é totalmente dependente do pastor. E se o pastor não a guiar por um lugar seguro, ela não chega a lugar nenhum. Eu estou querendo que você guarde as analogias, só para você não entender que eu estou dizendo que Jesus não poderia ir para a cruz e seria frágil demais. Não, eu só estou dizendo para você que Jesus se portou em toda a sua caminhada como ovelha. E se ele se portou como ovelha, eu também devo me portar. Se ele descansou como ovelha, eu também preciso descansar. Então, por que eu devo descansar no Senhor? Porque ele é o meu pastor. E aí a gente precisa definir quem é a ovelha e quem é o pastor. Eu sou a ovelha. E se eu sou a ovelha, eu sou frágil, eu sou dependente, eu me submeto aos planos do pastor e eu confio que o pastor está me levando para as pastagens verdes e as águas tranquilas. Então eu descanso, eu abro mão das minhas reservas, dos meus medos, eu paro de questionar os planos e começo a ter uma postura de desfrutar da viagem, muito mais do que ficar me questionando que lugar nós estamos, mas ali nós deveríamos ter virado à direita, não sei se a gente vai cair lá no rochedo, não sei se o pastor usou mesmo o Waze, o GPS correto. Esse pastor está em dúvida, eu acho que ele não está sabendo cuidar nem dele, imagine como ele vai cuidar da gente. Essa é a primeira coisa que eu entendo sobre descanso. Descanso é uma atitude que a gente entende quem é o que está nos guiando. Ele é o Senhor da história. Assim como Jesus sabia que Deus, o Pai, era o Senhor da história e o guiaria até ao que deveria ser feito, que era a morte, mas a ressurreição, e ele esperava então a ressurreição para viver, né, ao lado do Pai, esperando também o momento do retorno, para viver eternamente conosco, tudo isso ele cria. Era parte da sua convicção. E nós, como ovelhas, precisamos ter as nossas convicções a respeito de Deus, e não nossas no sentido que a gente produz, mas nossas em cima do que Ele nos diz. E olha só que coisa interessante. Ele é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Primeiro sentimento da ovelha é que nós, ovelhas, é que em meio às circunstâncias mais difíceis, em meio aos caos, em meio às crises, em meio aos momentos onde as coisas se abalam, onde o futuro parece incerto,
a gente vai para a nossa convicção. Ele me prometeu que de nada eu sentirei falta. Veja, eu gosto dessa tradução porque ela não está dizendo que eu não vou ter falta de nada. Porque se eu me comparar aquilo que eu gostaria de ter, ou aquilo que o outro tem, eu acho que está me faltando alguma coisa. Mas se eu me comparar aquilo que Deus tem para mim e que eu preciso realmente, então de nada eu terei falta. Por isso que a ovelha descansa. Ela deita lá à noite e dorme. Porque ela sabe que o pastor está vigiando e cuidando, que o pastor a colocou num aprisco seguro. E que mesmo que eles tiveram que ficar passando pelo vale, mesmo que eles estejam no vale de sombra de morte, olha o que ele vai crer, a ovelha vai crer. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estamos num lugar perigoso. Eu sei que nós estamos num lugar onde os adversários e os inimigos terão muito mais possibilidade de nos encontrar. Mas tem uma coisa que eu vou descansar no pastor. Ele está comigo. Eu sempre uso uma frase e eu gosto dela. Não importa às vezes, muitas vezes, onde você está, mas com quem você está. Se eu estiver no vale da sombra da morte, mas o Senhor, o meu pastor, estiver comigo, eu posso não temer mal algum, então por isso eu vou descansar. Tem algumas coisas aqui, depois muda essa linguagem, né? E muda para um banquete, para uma festa. Mas essa festa é colocada diante dos inimigos da pessoa. E essa festa, esse banquete, um monte de comida, a gente sentado na frente das pessoas que não gostam da gente, dos nossos adversários, dos nossos inimigos. E aqui está dizendo uma coisa muito interessante. Mesmo ali, ele vai me honrar. E ele vai ungir minha cabeça com óleo, isso quer dizer honra, né? Valorização, vai mostrar que eu tenho uma identidade, e fazendo transbordar o cálice, que tem a ver com essa coisa da alegria, né? Quando colocava-se a taça, quando colocava o vinho na taça ou no cálice e transbordava, é que aquela pessoa estava sendo generosa para com você, estava dizendo assim: se alegre, se banqueteie comigo, eu estou te dando vinho suficiente para você festar, não tem falta de vinho, o cálice está transbordando, é uma alegria muito grande ter você comigo. O Deus está dizendo para mim e para você para descansar. No meio da festa, não fica incomodado porque tem os inimigos, não, porque eu os coloquei aqui para que você seja honrado. Eu vou te honrar no meio dessa situação toda. E não é vingança, não tem a ver com vingança, não tem a ver com Deus, talvez uma música que a gente ouve assim, para o sabor de mel. Não é isso, não. Deus não está aqui para colocar você e humilhar os outros. Deus não tem esse prazer, nem esse propósito. Mas Deus vai permitir que nessa vida, em alguns momentos, você perceba o quanto Ele te honra e te cuida. Eu tenho vários exemplos na minha vida que Deus me honrou diante de circunstâncias que me foram contrárias. Mas isso não quer dizer que eu sou mais do que ninguém. Quer dizer que Ele é o Senhor quem honra a gente. E isso está aqui. Por isso eu posso descansar nele. Que em alguns momentos estou recebendo algum tipo de ameaça, humilhação, entristecimento, as pessoas estão me julgando e tantas questões que acontecem na vida da gente, vai ter um momento em que o Senhor vai dizer: olha, chega, eu vou te honrar. Não fique esperando a honra, não é nada disso, mas descansa. Descansa no Senhor, descansa no seu pastor, descansa que Ele está cuidando de você. E aí, por último, descansar para mim tem a ver com esperança no futuro. Se descansar tem a ver com dependência, espera. O momento vai passar, espera. A pandemia vai passar, espera. A crise financeira que porventura vai abater sobre você, o Senhor é seu pastor e de nada você sentirá falta. O Senhor vai suprir todas as necessidades de alguma forma. Ele vai fazer, porque Ele é o pastor que leva a gente para as águas tranquilas e os pastos verdejantes.
não vai faltar provisão, não vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor. Então descansa, descansa e espera, porque vai chegar o momento, porque você é dependente, porque você é frágil, porque eu e você não temos o que fazer nessa situação. Espera, espera de esperar mesmo, de colocar sua confiança nele, aquilo que a gente aprendeu no retiro, né? O dedo, o fio fraco vai se enrolar o fio forte que é Deus. Espera. Mas tem uma coisa gostosa na questão do descansar também, que é descansar na esperança. E esperança não de esperar, mas de esperançar, né? O Ed René usa essa expressão e eu acho interessante. De esperançar, que é alguém que espera na promessa. Alguém que sabe que havia uma promessa feita e que agora é tempo de esperar a expectativa que virá aquilo que ele prometeu. E eu descanso no Senhor numa esperança. Sabe qual que é a minha esperança? A minha esperança, primeiro que o corona vai passar, tá? Creio plenamente nisso. Isso não é nem esperança, isso é convicção. Isso vai passar. Agora o time disso, o tempo disso, né? A Lisete, ele lembrou, por exemplo, a questão que a mim afeta muito, que é o fato de não poder me reunir com vocês e a gente poder estar juntos cultuando ao Senhor. Me afeta? Claro que afeta. Afeta as relações, afeta um monte de coisa. Você não podendo sair de casa e, portanto, não podendo produzir, e, portanto, não podendo viver a vida social e espairecer, né? Você que gosta de dar aquela caminhada pela manhã e agora fica com a sua dificuldade e tantas coisas que envolvem isso nos deixa. Mas é tempo de esperar. E nesse tempo de esperar, é tempo de ter a convicção. Isso vai passar. Esse time pode ser maior, mas ele vai passar. Mas a minha esperança não é que os governos, nem os nossos governantes resolverão todas as coisas para nós. Não. A minha esperança não é que o mundo vai ser melhor depois do coronavírus. Não, sinceramente não. A minha esperança é que um dia o Senhor está nos conduzindo para os pastos verdejantes e as águas tranquilas. E aqui eu falo de uma forma profética, que é o dia que nós estaremos em pleno descanso eterno. E aí é o descanso preparado para aqueles que amaram e desejaram a volta de Jesus. Eu descanso na promessa de que um dia, sobre as nuvens, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Jesus em glória virá para reivindicar o seu reino aqui na Terra. E aí, a partir daquele momento, aqueles que descansaram no Senhor, e aqui vem a expressão de aqueles que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor, serão ressurretos e viverão eternamente com Ele. E toda a injustiça que o mundo lidou de maneira interesseira, né? Cada um buscando para si, vai acabar ali. Toda a injustiça que alguém cometeu contra mim acabará ali. Toda a dor física que eu tinha no meu corpo até aquele momento vai acabar ali. Toda a mágoa, toda a tristeza, toda a frustração, tudo vai acabar ali. E o reino será impetrado nessa terra. Um reino eterno de justiça. E aí nós vamos viver nessa dimensão dos pastos verdejantes e as águas tranquilas de maneira plena, total e absoluta. E ali não vai mais haver o banquete de olhar para o inimigo e ser honrado. Mas ali haverá um banquete que nós seremos honrados não por causa da nossa honra, mas seremos honrados porque nós descansamos no Senhor, porque nós confiamos nele. Porque no momento onde a carne exigia críticas às pessoas, condenação às pessoas, ação contrária às pessoas, nós nos calamos, porque descansamos na dependência do Senhor. Porque sabíamos quem era o nosso Salvador. Sabíamos que
todo o poder foi dado na terra porque Deus deu. Descansamos na esperança da volta dele. Descansamos no momento onde a nossa carne pediu um impulso e nós dizíamos, mas o pastor não nos disse isso. Não é esse caminho que nós devemos seguir. Esse caminho é perigoso, esse caminho aqui vai trazer morte. Eu vou ouvir a voz do pastor e eu vou voltar para o caminho que ele está me dizendo para eu seguir. Porque o cajado dele e a vara dele me protegem. Eu não posso ficar longe dele. Eu descansei no Senhor. Aqueles que descansaram das obras das suas mãos. Nessa noite eu queria orar por você e por mim. Mas eu queria orar pela família do Moisés, da Carla e da Luísa. Moisés, nosso tecladista, amigo, irmão da gente. Carla, sua esposa. Luísa, nossa queridinha. O Moisés perdeu o pai hoje, lá em Ribeirão Preto. E estão lá nesse momento, né? Nesse momento tão difícil, né? Como eu já falei aqui do Israel e da Paloma, que não podem abraçar. O pai do Davi, assim como o sogro da Paloma, não morreram de coronavírus. Né? O padrasto da Paloma foi consequência de um câncer que ele tinha, assim como o pastor Davi, que era pastor, né? Morreu com 80 e poucos anos. E um câncer que tinha tomado conta dele, voltou, ele teve alguns AVCs, estava internado no hospital e veio a falecer. Por isso, mas o pastor Davi descansou das obras das suas mãos. O pastor Davi agora está descansando no Senhor, esperando, na esperança da glória do retorno, de que aquele corpo que estava machucado, que foi furado várias vezes por causa das medicações, agora não vai mais experimentar isso. E um dia estará com seu corpo glorificado para viver eternamente com o seu pastor. Jesus, o seu grande pastor. E ele vai tabernacular com a gente. E ali, como diz Apocalipse 7, não haverá mais dor, tudo vai passar. Descansa no Senhor. Enquanto você descansa, depende dele. Mas enquanto você descansa, espera com alegria, com convicção e com esperança na promessa que ele fez. Não saia do caminho do pastor. Caminha como ovelha obediente. Reconheça que os caminhos que você tem andado podem ser perigosíssimos. Pode te levar ao penhasco, que pode te levar ao caminho de morte. Mas que anda com o pastor. Seja obediente ao pastor da sua alma, Jesus Cristo. E outra coisa, anda no aprisco. O aprisco é o melhor lugar para a gente estar. O aprisco é a igreja dele. Não é o templo, é a igreja dele. É o corpo de Cristo. E você vai desfrutar que mesmo no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque você sabe que ele está contigo. Vamos orar? Vamos orar assim. Pai, Tu és o nosso pastor e obrigado porque Jesus nos ensina como deve ser ovelha, obediente, temente, caminhando em direção ao propósito que o Senhor tinha para ele. Como ovelha no matadouro, ele não abriu a sua boca porque confiava que o Senhor sabia o que estava fazendo. Obrigado por causa do seu cuidado conosco. Obrigado porque somos ovelhas do teu pasto. Obrigado porque somos ovelhas do teu aprisco. E que o Senhor tem preparado descanso para nós, o aprisco celestial. E que um dia tudo isso vai passar. Essa caminhada dolorosa, às vezes com as nossas patas quebradas, às vezes, ó Deus, com a nossa lã cheia de carrapicho, cheio de sujeira, mas o Senhor carinhosamente tem limpado e cuidado de nós. Obrigado pelo seu amor e o seu cuidado constante para com as suas ovelhas. E nessa hora eu oro em especial pela família do Moisés, seus irmãos, sua família, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando,
como pastor consola, Senhor, as ovelhas do teu aprisco lá em Ribeirão Preto. Cuida, Senhor amado, deles de maneira tão especial. Em nome de Jesus, que agora ele sinta a sua vara e o seu cajado consolando, assim como ele, a Carla, a Luísa e os parentes todos ali. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Davi, que viveu, ó Deus, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E agora descansa nos braços do Senhor e espera com uma grande expectativa a promessa do seu corpo glorificado, assim como Cristo fez. E que naquele glorioso dia estejamos juntos celebrando as bodas, o banquete do Cordeiro, não diante dos nossos inimigos, mas diante do nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, dá-nos essa condição de descansarmos no Senhor em tudo que fizermos, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Amanhã pela manhã, às 7 horas, a nossa live do 40 dias de oração, né, a nossa devocional, última devocional sobre a tentação e a santificação, né, da vida. E às 10h30 teremos o nosso culto. Teremos 2 plataformas, o YouTube e também o Facebook. Continuaremos apresentando no Facebook e passaremos também no YouTube. Que Deus abençoe, queridos, uma boa noite na graça e na paz do Senhor. Amém.